Ah, tá. Boa noite, então, pessoal que estão nos assistindo. Boa noite a todos aqui, nossos guerreiros. Muito obrigado de novo pela presença de vocês. Uma grande alegria estar aqui mais uma vez para a nossa quarta aula da formação humana. E antes da gente começar, o que eu queria falar? Duas coisas, né? Eu vou deixar a segunda é uma recapitulação do que eu já falei. E a primeira é o seguinte: é, eu gostaria do quê? Para quem não sabe, né, eu já falei lá na primeira aula, o William que me convidou. Então, essa questão toda de dar aula, por mais que eu goste muito, né, eu tenho uma certa facilidade para falar, ainda é uma certa novidade para mim. E aí eu reparei numa dificuldade que não vai me impedir de continuar nem nada, mas eu acho que é algo que pode favorecer a gente. Que sentido? Eu sei o que eu sei, né? Só que eu não sei o que vocês não sabem. E eu também não sei o que vocês já sabem, né? Nunca tive em nenhum momento essa conversa com cada um, até porque como é uma aula aberta, qualquer pessoa pode chegar sempre, então é sempre novidades de conhecimentos e de ignorâncias. Então, assim, o que eu acho que seria muito interessante da gente fazer para a nossa próxima conversa, para a nossa próxima aula, sugestão de assuntos que vocês gostariam de saber mais, de aprimorar um pouco mais. Porque pode ser que eu fale 1 milhão de coisas aqui e não acerte naquele ponto que, pô, pra mim isso aqui é muito difícil de entender e não bateu, né? No caso, para vocês. Então, eu acho que é uma troca bem interessante de se fazer. Caso vocês queiram, eu estou sempre aberto para mandar no WhatsApp ou depois aqui, enfim, não importa quando. Mas me avisem de coisas que seriam interessantes, tá? Para me ajudar mesmo, porque, como eu falei, isso aqui não é um curso que eu montei com uma finalidade já e eu já sei os assuntos. É uma coisa muito aberta, mais ampla e que, para me ajudar a ajudar vocês, acho que vai ficar melhor assim, né? Ter um pouco mais de direcionamento nas dúvidas, principalmente daqueles que estão sempre aqui, tá? Enfim, tendo por uma caixinha, pode ser. Enfim, né? Agora recapitulando o que eu disse nas outras 3 aulas e já entrando na de hoje é o seguinte: na primeira aula a gente falou um pouquinho sobre o nosso contexto cultural, né? O contexto brasileiro de visão de mundo, né? Nessa dificuldade que a gente tem com relação a uma visão de mundo mais correta da realidade, em contrapartida em oposição com a visão brasileira de mundo que é materialista, e quando não materialista, muitas vezes espiritualista demais, supersticiosa demais, né, muito, muito cheio de falhas, enfim. E como isso nos atrapalha na formação da nossa personalidade, porque, como eu falei, são os nossos juízos, são as nossas crenças, independente de serem religiosas ou não, que vão compondo as diretrizes para a nossa personalidade, né? Para a nossa ação e para a experiência que a gente tem no mundo, né? Na segunda, na segunda aula, tentando já criar uma estratégia para vencer essa visão de mundo brasileira que é errada. Tem muitos pontos que a gente poderia abordar, mas o que eu abordei principalmente foi essa questão da visão de mundo brasileira trazer uma certa carga de tediosidade para a vida, uma dificuldade em lidar com as coisas, e o oposto disso seria essa abertura para a vida, a abertura para as possibilidades que a vida sempre pode trazer, sejam elas positivas ou negativas, né? Essa postura de, bom, eu estou aqui, eu estou vivendo uma história que não é contada somente por mim, e eu preciso estar em uma certa concordância, uma certa aceitação dos eventos que esse outro autor também deseja narrar na minha vida, né? Caso não tenha essa aceitação, boa parte das histórias já vão por água abaixo aí mesmo, né? E na aula passada, falei, rabisquei muito aquele quadro ali, depois tiraram uma foto, eu vi que ficou um negócio bizarro, cara. Eu nem tinha reparado no quão feio ficou no final o desenho. Sobre o nosso mundo interior, né? Claro que não desejo que o nosso mundo interior seja tão feio quanto aquele desenho que eu fiz, muito pelo contrário. Eu acredito que quanto mais organizado, mais bonito, né? Cheio de coisas boas ali, melhor.
Mas eu não sou artista, né? Então vocês me perdoem. Vamos chamar um artista na próxima para ver se melhora. Né? Oh, é ela que importa, né? Mas nem sempre a gente alcança, né? Mas enfim, hoje, com uma extensão dessa terceira aula, eu gostaria de falar um pouco sobre essa palavra, sobre essa coisa que é a personalidade, sobre a nossa personalidade, né? É um assunto muito recheado de dúvidas, recheado de conceitos muitas vezes contrários entre si, inclusive no mundo da psicologia mesmo, e que, quando bem entendido e quando bem experimentado e vivenciado, é uma luz para o nosso caminhar, tá? Digo isso porque esses dias, num atendimento, o sujeito perguntou assim para mim: fazer tal coisa nem era nada errado, era mexer no celular lá na hora que ele chegava em casa à noite, assim, mexendo nos negócios lá, ver coisa à toa, assim, aleatória. É ruim para a saúde mental? Tipo, é ruim mesmo? Daí eu olhei para ele e falei: cara, não dá para saber. Não tem um script pronto para todas as pessoas, em todas as circunstâncias, dizendo, isso aqui é bom, isso aqui é ruim, isso aqui vai favorecer você, isso aqui não. Não dá para fazer isso exatamente. A gente tenta elencar algumas regras para nos ajudar. A gente tenta elencar algumas coisas, verificar algumas coisas que, cara, quando a gente vai por esse caminho, geralmente é muito bom, quando a gente vai para o outro, geralmente é muito ruim. Mas aqui que está o ponto. A nossa orientação mais verdadeira, ela não é genérica. Tem que ser uma orientação pessoalíssima. Por mais que a gente precise de roteiros genéricos, de ideias genéricas, ideais que podem organizar o todo, não é assim que a gente vive. A nossa vida é única, nós somos únicos, nós precisamos respeitar essa condição de insubstituíveis, né? De único mesmo, porque foi assim que Deus nos fez. Nós temos uma parcela de similaridade com o todo, isso é óbvio, isso é evidente, mas nós precisamos viver a vida de forma singular, muito particular. Tem aquela teoria que, numa aula avulsa que eu dei aqui antes de começar essa formação humana, sobre as 12 camadas da personalidade, não sei quem que estava aqui para ver, mas naquela ideia do professor Olavo, né, a ideia central do desenvolvimento humano é alcançar essa individualização máxima, que se dá ali na 12ª camada com o encontro verdadeiro e profundo com aquele que de fato sabe quem você é de fato, né, que é Deus. Então, para a gente ter esse encontro com Ele, a gente precisa ter primeiro essa coisa do objetivo de ser você mesmo, né, de saber quem você é, saber os caminhos que são de fato próprios para a sua vida, né? Porque o que eu vejo dentro da nossa mentalidade brasileira? Aquela ideia do carpe diem, né? Do aproveita o dia, aproveita essa oportunidade que não vai passar, aproveita, faz o que você tem que fazer, tipo, o que você quer fazer da vida e não sei o quê, porque só tem o agora. Essa ideia que de um lado pode ser interpretada de maneira correta, como olha, aproveita este dia de fato, porque é o que você tem, faz o que você deve, dá para fazer uma interpretação boa. A maioria faz uma interpretação ruim disso. Usam isso para se desviar dos deveres, para se desviar da moral correta, para fazer o que acham que podem fazer, ideia na telha e pronto. E também, o que acontece? Quando a pessoa se vê em determinadas situações em que ela tem que escolher certas coisas para a vida dela, ela entra em tela azul, porque ela não sabe para onde ela tem que ir. Ela não sabe, ela vive a vida dela ali nessa ideia de aproveitar o dia, aproveitar o momento presente, sem se preocupar, né? Deixa a vida me levar e tal. Que, claro, a preocupação com o futuro ela tem que ser bem dosada, certo? Mas a maneira como a gente vê as coisas acontecendo hoje é uma despreocupação maléfica com o futuro, né? A ponto, como eu falei, que a pessoa chega numa determinada situação em que ela não sabe mais o que fazer. Seja essa decisão qual for. Uma situação de crise, ou uma escolha, uma situação confortável até, por exemplo, a faculdade, o trabalho que eu tenho que fazer, ou, poxa, eu já domino certas coisas, mas o que fazer em prol dos outros, enfim, tanto faz a decisão.
Mas como as pessoas não conhecem profundamente a si mesmas, fica muito difícil dela olhar para dentro de si e saber, ó, esse é o caminho que eu tenho que seguir. Esse não. Essa oportunidade que bateu hoje na minha porta e talvez nunca mais bata, eu tenho que deixar passar agora. E tenho que ir atrás de outra. E sem sofrer com isso. Porque muitas pessoas sofrem com isso. Sofrem porque, meu Deus, eu vou dar um outro exemplo, né? Vou dar um exemplo meu. Eu lembro que antigamente, quando eu ainda não tinha muita noção disso, eu comprava muito curso. Muito curso. E aí eu gastava dinheiro à toa, porque na realidade eu queria saber aquelas coisas, eu não podia sentir essa coisa, não posso perder essa oportunidade, mas na hora do vamos ver mesmo, eu acho que eu deixei muito mais curso sem fazer do que feito, né, no fim das contas. E eu não, é claro, isso é um exemplo assim que dá para deixar passar, é só um curso mesmo, é só dinheiro, assim, você trabalha, ganha dinheiro de volta e tal. Mas isso pode se estender a situações muito mais graves, né? Muito mais graves. Ainda mais se a gente começa a contar histórias de tragédia mesmo. Uma pessoa que cometeu um crime, um pecado, uma coisa grave, ou que está indo em direção a uma situação difícil de sair, ela olha para dentro de si e não consegue enxergar os caminhos para se livrar das mentiras que contou, das ilusões, dos auto-enganos e etc. E vai vivendo daquela forma, sem saber como se orientar. E é nesses momentos que a gente tem que tomar muito cuidado, né? Se a gente está passando por isso, se a gente passa por isso, tem que tomar muito cuidado. E se a gente vê pessoas que passam por isso, a gente também tem que tentar ajudá-las, porque é nessa hora do desespero que você não sabe quem você é, não sabe quem você deveria ser, que qualquer um que ofereça um pinguinho de uma promessa, que faça um pouquinho mais de sentido, vai te atrair e dificilmente você vai conseguir se livrar dessa influência. Alguém aí já viu aquele documentário chamado Wild Country na Netflix? Ninguém? Se puderem, assistam para ter um pouco de noção concreta do que eu estou falando, porque esse documentário retrata um guru indiano, que inclusive tem muitos livros traduzidos aqui no Brasil, que é o Osho. Muitos livros, ele é muito espiritualista, como eu falei, a nossa mentalidade brasileira é essa coisa supersticiosa e espiritual demais, né, entre aspas. Esse cara, ele é indiano, tal, ele formou toda uma seita gigantesca e assim, muito doido. Eles faziam coisas assim muito doidas, que não vou nem citar aqui, mas tomem conhecimento do que eles faziam lá na série. E ele foi para os Estados Unidos e conseguiu montar uma cidade enorme num rancho que ele comprou, e todas as pessoas da seita se vestiam iguais, todas elas faziam as mesmas coisas. É claro que assim, as mesmas coisas no sentido de seguiam as mesmas regrinhas, cada um tinha uma certa hierarquia diferente e tal, mas elas não estavam assim se desenvolvendo ao máximo, elas não eram elas realmente, elas estavam mergulhadas num mundaréu de pessoas vestidas de laranja, que eles vestiam laranja. E era tudo muito estranho. Aí, enfim, deu uma treta lá com os moradores de uma cidade vizinha. Eles, olha a loucura, cara. Era um bando de velhinho, sabe? Cidade de aposentado. O pessoal lá querendo viver de boa, na moralzinha deles, assim, não tinha um problema. Aí chegou esse povo com uma moral completamente depravada. O mais leve deles, assim, eles andavam nus, assim, no rancho, de boa. De boa. Eles tinham essa ideia, assim. Aí o pessoal começou a ver isso e vamos combater essa situação, né? Isso está errado. Aí deu lá todo um processo e tal. Enfim, eu também acabei não terminando de assistir. Mas essas pessoas que... faltou um episódio lá e foi passando o tempo, esqueci de terminar. Mas o que aconteceu, né? Essas pessoas, elas estavam sob a influência de um guru. E o pior de tudo é que o guru nem falava diretamente com elas, por causa de todo aquele sistema de hierarquia. Era uma mera ilusão, assim, da cabeça delas e tal, que tinha elementos concretos que faziam sentido, mas, eram, assim, todos perdidos, cara. Todos perdidos. Eles, a mando deles, eles guerrearam, eles compraram arma para lutar contra os velhinhos lá, cara. Sabe? Enfim, é um absurdo terrível. Só que esses absurdos terríveis são fáceis de acontecer, ainda mais no tempo de hoje, em que nós não sabemos ao que nós devemos de fato nos apegar,
No sentido de, pô, eu sei quem eu sou, eu sei para onde eu devo ir, eu sei que daqui eu não largo, né? Isso aqui é importante para mim e tal, beleza. Para vocês entenderem como que isso continua acontecendo agora em uma proporção um pouco menor. Quem aí não reparou, enfim, em familiares ou até na internet, essa onda gigante de pessoas falando sobre dependência emocional, sobre relacionamentos tóxicos e etc. Isso é isso, sabe? A pessoa que não consegue, num relacionamento ali, ver a malícia do outro, ver toda essa destruição e etc. E sair daquilo, né? Não somente ver, mas também sair dessa situação, ela tá presa num negócio, ela não sabe quem ela é, não sabe como deveriam ser as coisas, se engana com relação ao outro, etc. Enfim, tem muitos outros exemplos, tá? Mas a raiz de todos esses males é a ideia de que a gente não tem que se preocupar em se conhecer, em conhecer a própria personalidade. Aí vamos lá. Vamos dizer assim, a primeira ferramenta que ficou bem famosa nos últimos anos, né, de conhecimento foi a questão dos temperamentos, que é um assunto interessantíssimo, é um assunto que dá para a gente trabalhar aqui, mas que, veja só, todas as coisas elas se conformam àqueles que a recebem, né? Igual aquela parábola que Jesus fala, ó, você tem lá o semeador e tem 4 tipos de terrenos diferentes para receber aquela semente. Para todos os assuntos isso é igual. Soltaram aí os assuntos dos temperamentos e muitas pessoas com mentalidades diferentes absorveram esse assunto. A maioria delas absorveu esse assunto de forma, como eu falei mais cedo, genérica, querendo abranger tudo sobre elas dentro de uma caixinha, dentro de um aspecto mal entendido, mal colocado, mal explicado no todo. Então, e eu vejo ainda muitas pessoas querendo fazer esse enquadramento de todos os outros, sabe? Isso é perigoso, muito perigoso. É claro que, da maneira como foi feita, talvez não gere tantos problemas. Mas o negócio dos temperamentos está bem coladinho, por exemplo, com a coisa da astrologia, que é outra linguagem genérica, mal explicada, mal aplicada, mal interpretada, enfim, e que muitas pessoas seguem. Não é à toa que até na rádio passa esse negócio de astrologia, né? O pessoal fala, não sei em qual rádio lá, mas enfim, tem rádio que ainda lê o horóscopo. E as pessoas se orientam com base naquilo. Sabe, é um absurdo. Me dá dó, porque são pessoas que estão buscando orientações relativamente importantes, porque ele fala sobre trabalho, sobre relacionamento, sobre amizade, etc., que são assuntos da nossa vida, são assuntos importantes, em um manual genérico. Porque assim, usando esse exemplo da astrologia, cara, existem só 12 signos, só 12 negócios lá, só 12. Para 8 bilhões de pessoas, assim, é um mapa meio... também tem o chinês, é verdade, é verdade. Mas aqui eu tô só usando o ocidental, assim, mas é verdade, tá seguindo lá. Serve, né? É verdade, né? O povo, é verdade. Enfim, então assim, essa ideia de orientação genérica, tá? Não é boa. É contra isso que eu vou falar hoje nessa aula. E para além dessas coisas meio místicas, vamos dizer assim, a gente também faz isso com livros. Então, por exemplo, quem tem adolescente em casa, presta atenção para ver se o adolescente, até a criança também faz, mas criança a gente dá uma colher de chá porque é criança. Mas muitos adolescentes tentam copiar personagens de séries, de filmes, de livros que leem, porque é uma coisa genérica que conversa com o que eles estão vivendo, conversa com o que eles estão experimentando da vida, etc. Então, a gente tem que ficar muito atento a isso. E a solução para essas pessoas que estão vindo e não saberão se orientar direito é ter pessoas próximas que sabem se orientar na própria vida, né? Que são pessoas assim, cara, esse tio, esse primo, esse irmão, ele não costuma errar muito nas coisas. Não vejo ele sofrendo
por erros que ele comete na vida dele, por não saber o que fazer, parece que eu posso me aconselhar com ele, né? Então, essa é a primeira importância disso, ser exemplos, né? Ser faróis para os outros. Qual que é a ferramenta para a gente conhecer a nossa personalidade? O primeiro é, de fato, estudando, né, sobre esse assunto. Então, como eu falei, dá para trabalhar os assuntos do temperamento, que é uma parte da nossa personalidade, e todo o resto. Mas, desde já, só para dar essa pincelada, a ideia por trás da personalidade é o seguinte: ela é uma manifestação, né, atual de todo o seu ser constituído no tempo, entendeu? E essa constituição no tempo, ela se dá com vários elementos que estão ali na sua personalidade. Então, para exemplificar de uma forma um pouco mais concreta, eu gosto muito desse exemplo, né? Eu acho ele bem completo. A gente pode imaginar um tecido que somos nós, e que neste tecido vão sendo bordados certas coisas, com materiais diferentes, inclusive, e com agulhas diferentes. Sendo que cada uma dessas agulhas são coisas que nós temos, por exemplo, as faculdades da alma. Tem pessoas que vivem a vida muito mais apegadas a uma faculdade que é o apetite concupiscível, que é essa atração pelas coisas mais próximas, mais fáceis, pela sensibilidade. Tem pessoas que bordam o bordado delas inteiro só com isso aí. Aquelas pessoas que não conseguem dizer não para um vício, para um desejo, enfim, vivem sempre caindo nessas coisas. Estão bordando a história delas com esse elemento. E existem vários outros que nós podemos usar, e aqui que está o problema. Muitos estão em nós, mas nós não usamos. Muitas agulhas ali, linhas, vamos dizer assim, estão em nós, mas não sabemos costurar a nossa vida com elas. Por exemplo, que são as mais excelentes, né? A nossa inteligência, a nossa vontade, que são essas duas agulhas, usando fios de fato que são nobres, né? Como a gente tenta fazer, usando ideias e a graça da religião, de boa cultura, boa cultura no geral, né? E a nossa vontade ali também, desejando coisas que são boas, fazendo coisas que são de fato boas, planejando coisas, enfim. A maioria não usa isso. Vai usando ali a imaginaçãozinha, tal, a memória, só para ir vivendo, acessa um trabalho, vai levando a vida do jeito que dá, assim, tem pouca projeção de ambição, vou dizer, né? Mas não ambição no sentido ruim, mas não tem o interesse em, vou bordar um negócio assim cabuloso, um negócio bonito mesmo, a história, né? Não, só vai vivendo, vai fazendo um bordadinho ali, a personalidade dela vai ficando uma coisa meio... e tá tudo bem, porque ela nunca olha para isso. Ela nunca olha para esse bordado. Então, qual que é a primeira ferramenta, né? Assim, o estudo tal, mas a prática mesmo é essa autoanálise que a gente faz, tá? Como eu já falei aqui outras vezes, o fato de nós sermos católicos e precisarmos ali frequentemente nos confessar, favorece essa autoanálise, tá? Mas essa autoanálise, ela não pode se restringir somente ao momento da confissão. Tem que ir muito mais além. Porque a confissão, a gente está lá para limpar do bordado da nossa personalidade o que é ruim nela. Todo o resto tem que ser elaborado. A gente também tem que pensar em todo o resto que é bom e que tem que ser cada vez mais refinado e mais trabalhado, tá? Então, um exercício que é possível de ser feito é o seguinte: eu recomendo que todos façam, né? Todos que participam aqui das aulas tentem começar a fazer e passem para os próximos níveis. O primeiro nível, o plástico do copo, é o seguinte: é conseguir tirar um tempo do seu dia para ficar em paz e começar a pensar sobre as coisas da sua vida, a olhar para o modo como você enxerga, porque a nossa personalidade, a nossa maneira de ver o mundo e de experimentar esse bordado todo não aparece de uma vez para nós, né? Não basta pensar, vou pensar sobre quem eu sou e pronto. Não, porque a nossa razão não funciona assim. A nossa razão precisa de movimento, precisa de um passo a passo, de conversa.
é isso aqui que a gente está fazendo, sabe? É aquilo que eu falei, pô, eu não sei, eu sei o que eu sei o todo aqui que eu sei, mas para dizer isso tudo para vocês, eu tenho que ir de pouquinho em pouquinho, até formar toda uma imagem. A nossa personalidade para nós mesmos também é assim. Não adianta só querer olhar para si e pronto. Não, tem que falar sobre si, tá? Tem que falar sobre si. E aí, além de falar, qual que é o segundo nível, né? Para aqueles que, é claro que eu vou detalhar um pouco mais, mas já adiantando, né? É usar da escrita para isso também. Eu sei que alguns aqui estão provavelmente no curso de latim, né? Então, o latim que favorece muito o conhecimento de gramática da língua portuguesa também, serve para vocês conseguirem escrever coisas sobre vocês, né? Não digo necessariamente ter um diário, mas conseguir registrar coisas que são relevantes para a personalidade de vocês, tá? Porque o primeiro passo é esse, é ter esse filtro do que de fato é feita a personalidade de vocês, né? Pô, como que vocês vão saber isso se vocês não tiverem memória, não tiverem registro sobre como vocês têm vivido até agora, né? É claro que a maioria de nós, inclusive eu mesmo também, não passei a minha vida escrevendo. Comecei há pouco tempo, né? E tô na luta para continuar escrevendo sobre mim e tal, e é difícil mesmo, né? Mas a gente tem que se apoiar no que a gente sabe também, no que a gente lembra. E principalmente no que a gente consegue trazer à tona nesses momentos de solidão, tá? Porque assim, para nós nos conhecermos, a gente pode usar essas duas coisas, sozinhos, tentando nós mesmos falar sobre o que a gente sente, sobre o que a gente passou até agora, sobre como foi a nossa história até então, né? As escolhas que a gente fez, se a gente continua, de fato, apoiando aquelas escolhas que a gente fez no passado. Por exemplo, principalmente para quem é casado, né? Tem que sempre voltar lá no momento do casamento, porque é um momento de grande importância no bordado de vocês, e repensar aquele momento sempre, sempre, para continuamente elaborar o seguinte: eu realmente apoio isso aqui, eu escolhi lá e eu escolho ainda hoje isso aqui na minha vida, né? Enfim, várias outras situações podem estar ali, mas tem coisas, como eu já falei alguma vez, que devem ser ignoradas. Não dá para a gente falar da nossa história trazendo tudo, é impossível fazer isso. E na nossa personalidade também não dá. A gente não carrega aquela ideia assim de, primeiro, a gente é a, vou dizer a soma, mas não é essa a palavra, mas a gente é o resultado das 5 pessoas com quem a gente mais convive. É uma ideia de personalidade também que soltaram aí esse tempo atrás. Isso também não é verdade. Isso não é uma regra. Isso é um acidente trágico a depender da circunstância. Porque vamos lá. Vai depender então de tudo com quem eu convivo, né? Seguindo essa regra aí. Então, se eu convivo com um monte de criança a maior parte do tempo dando aula para elas, sei lá, e aí, como é que vai ficar? Né? Ou então com pessoas que não querem a mesma coisa que eu, religiosamente falando, ou culturalmente, enfim, e aí, como é que vai ficar? Não é bem verdade isso, sabe? É um acidente. Acaba sendo verdade porque é um acidente, porque de fato, como eu falei mais cedo, a gente vai tentando se orientar com base nos exemplos dos outros, a gente vai imitando todo mundo, e aí vira um mesclado de outras pessoas, mas não pode ser assim, entendeu? A gente tem que conseguir olhar para dentro de si e pensar: o que de fato é meu? O que de fato fui eu que pensei? E o que eu ouvi dizer? Que é assim, que é assado? Por que eu acredito mesmo nessa ideia que está aqui na minha cabeça? E por que eu não acredito em outras coisas? Enfim, a gente tem que fazer esse tipo de movimento, sabe? Partindo das coisas que são mais básicas, é claro. A gente não precisa ficar indo direto nas ideias que a gente tem. Até porque a gente não acessa isso logo de cara. A gente acessa sempre com base nas experiências reais. Eu vou dar um exemplo. Olha só que loucura, né? A ideia é a seguinte. A ideia não, o caso é o seguinte. Imagina que são jovens e são 3 jovens. 2 se conhecem há mais tempo. E aí, os outros 2 começaram a se conhecer há pouco tempo. Então, tipo, eu, minha amiga Juliana, né? Juliana,
já nos conhecemos há muito tempo. Juliana começa a conhecer o Tiago há pouco tempo. E aí, olha só que loucura. Chegou o aniversário do Tiago. E eles estão se conhecendo há pouco tempo, mas ela deu um baita de um presente pro Tiago. Um presente muito maneiro, porque eles dois tiveram uma relação boa, um começo de amizade legal. Aí passou alguns dias, chegou o meu aniversário. E aí a Juliana só me deu um parabéns. Essa é a história. Aí, beleza, eu sinto essa história. Essa história bate em mim, vai cair lá no meu bordado, de alguma forma. Aí olha o que aconteceu com esse caso no exemplo. E como que a coisa vai cada vez mais profundo até as ideias que nos moldam. A pessoa, né, em questão, ela reagiu a isso assim, ela ficou sofrida, ficou com ciúme. Por que ele deu? Por que ela deu um presente top para ele, se ela conhece ele há tão pouco tempo? E eu que sou amigo dela, não recebi nada. Né, uma certa inveja, uma dor. Aí beleza. Só parar nisso e colocar isso no bordado não é bom. Porque ele vai continuar crescendo, cultivando esse tipo de sentimento. O que a gente tem que fazer? Bom, senti isso, percebi isso em mim, agora eu tenho que ir além disso. Por que eu estou me sentindo assim diante dessa situação? Nesse caso específico, provavelmente é porque, cara, bom, eu acho que eu estou me considerando demais, né? Eu estou olhando demais para o meu próprio umbigo, porque, pô, por que ela não poderia dar um presente mais legal para ele? Qual é o problema disso? Qual é a injustiça que eu estou sofrendo? Ela faz o que ela quiser com o que é dela. Ela pode ser mais íntima dele agora do que é comigo, apesar de a gente conhecer há mais tempo. Não é verdade? Tem muito mais coisas que estão envolvidas aqui do que o simples, eu conheço ela há mais tempo. Por que ela não mostra esse amor por mim? Né? Mas se eu não faço essa análise de pensar, bom, não, o errado da história na realidade sou eu por estar sofrendo por bobeira, eu vou continuar contando a minha história com esse sofrimento, com essa dor, com essa coisa baixa. Entendeu? Então, assim, parar somente no acontecimento, naquilo que a gente sentiu, é o que a gente costuma fazer, porque o sentimento, ele é essa síntese do todo. Entendam? Quando a gente sente uma coisa, nunca estranhem. Tem muita gente hoje em dia falando, não entendo por que eu me sinto assim ou assado. Não entende por que não faz essa análise, mas o sentimento nunca é algo estranho, inteiramente estranho a nós. No sentido de, poxa, eu não sei o porquê que eu me sinto assim. Se você fala isso é porque você realmente não se conhece, mas o sentimento está aí, não é tipo como se fosse algo que agisse sobre você. Se você se sente de determinada forma, é porque você pensa de determinada forma a te levar até esse sentimento, a ter essa síntese que você faz sobre a realidade, que o sentimento é isso, tá? É uma expressão da síntese que nós fazemos da realidade. Então, no sentimento, que é essa coisa mais bruta que a gente percebe, estão contidas as experiências do passado que nos fizeram ter certas crenças, que nos fizeram organizar a nossa história de determinada forma e que nos fazem sentir de determinada forma. Entendeu? E nisso a gente vai seguindo, vai construindo a nossa personalidade. Então parece que não dá para remediar essas coisas. Não, muito pelo contrário. Os sentimentos e a nossa personalidade como um todo, ela não é algo fixa. Porque veja bem, por mais que a coisa costurada não dê de fato para desfazer ali nesse bordado, você sempre pode fazer uma coisa nova na frente, que recapitule o que está atrás e que faça com que o que está atrás, seja ruim ou não, ganhe um novo sentido. É aquilo que eu já falei na primeira aula, né? Por exemplo, quando surge uma doença, geralmente a gente sofre a doença como de fato um mal, porque temos na nossa cabeça essa ideia de uma vida material mais confortável ser sinônimo de bênção, ser sinônimo de felicidade, etc. Só que para a pessoa poder organizar a própria personalidade com esse novo contexto da doença, ela vai ter que recontar a história daquele bordado e pensar, bom, então eu estava errado. Eu estava vivendo como se a coisa material fosse o bom, a bênção o tempo todo, mas eu não posso dizer que Deus não me ama, ou coisa nesse sentido, ou que eu sou uma vítima do acaso, do universo, etc., só porque eu estou doente. Quem consegue fazer isso passa pela doença de uma forma muito melhor do que aqueles que ficam
se considerando como vítimas, etc, né? Então, veja só. Todos esses movimentos que nos impedem de acolher, como eu falei, o roteiro que esse outro autor quer nos trazer, impedem a gente de alcançar uma personalidade maior e que seja mais clara para nós. Se a gente for pegar a vida e a personalidade dos santos, que são as pessoas que alcançaram, né, esse encontro de uma forma perfeita, todos eles eram pessoas que conseguiam abarcar as situações que aconteciam na vida deles. Nunca eram pessoas que simplesmente reagiam, somente sofriam, né, as coisas que aconteciam, não. Por exemplo, quando o Padre Pio foi impedido de fazer determinadas funções do seu sacerdócio, né, ficou lá, teve que ficar recluso, etc. Ele não só sofreu aquilo, ele sofreu aquilo de fato porque alguém agiu sobre ele. Mas ele agiu sobre aquilo, batalhando espiritualmente da forma como ele podia, aceitando aquilo como uma mortificação, como ele podia, absorvendo aquela circunstância na personalidade dele, como ele poderia fazer. Então, ter essa ideia de nunca ficar abaixo da situação. É claro que no mundo físico, assim, no mundo objetivo, a gente, por exemplo, o Padre Pio não poderia, né, ignorar a ordem que ele recebeu e fazer o que ele bem entendesse. Ele não poderia fazer isso objetivamente falando. Então, no espaço do mundo exterior, a gente tem que respeitar as limitações que a gente tem. Mas no mundo interior, aí não. A gente tem que conseguir encontrar um caminho na nossa personalidade que abranja, que abarca isso tudo que está acontecendo. Entendeu? Isso tudo. E aqui entra o outro ponto que eu queria dizer, que é o seguinte. Como que a gente faz para ter essa clareza de fato, quando as coisas acontecem, a gente fica com dúvida, a gente sofre, etc. Por mais que eu falei anteriormente que as orientações genéricas não são o ideal, nós precisamos delas. E existem 4, pelo menos, ali, orientações genéricas que estão sempre em influência no mundo e que são a partir delas que a maioria de nós encontra o próprio caminho particular. Porque isso que é uma coisa interessante sobre nós. Não dá para, igual eu falo para alguns adolescentes, né? Não dá para esperar, por exemplo, de uma faculdade que é limitado e foi feito para muita gente, que você encontre o sentido da sua vida em uma coisa tão banal, né? Igual uma faculdade, por exemplo. Alguns encontram, mas não é o caso da maioria. Mas saindo desse âmbito da faculdade, não dá para esperar encontrar em um determinado roteiro de vida que você acha que é bonito o caminho da sua vida. Mas é necessário o quê? Ter noção desse caminho mais genérico para saber se orientar quando as coisas parecerem ficar estranhas. Então eu vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo, não, vou explicar essas quatro orientações genéricas. A primeira delas é a seguinte: nós buscamos o conforto material, certo? Buscamos um prazer físico, material, sensível. Isso é necessário para nós também. Nós buscamos isso de forma tanto particular, né? Assim, a gente não gosta de ficar sentado num banco duro, a gente gosta mais do confortinho e tal. Assim, a gente busca isso geralmente, né? Tanto de forma mais socialmente falando. A gente sempre quer tentar o quê? Aumentar, melhorar a infraestrutura, aumentar o conforto que os cidadãos têm na cidade, etc. Enfim, a gente sempre busca isso, tanto no nível particular quanto no nível coletivo. O segundo roteiro é o roteiro das pessoas que, para além do desejo de conforto material, querem geração de riqueza, querem continuar perpetuando um bem que as pessoas de fato já consomem, já têm ou vão passar a consumir por causa dela, certo? A gente trabalha, a gente vai atrás para gerar nosso dinheiro, ou então para fazer alguma coisa que vai ser útil para os outros e aí ganhar dinheiro, né? Porque tem esses dois jeitos, né? Hoje, ou a gente trabalha para alguém que está fazendo um serviço, um produto que favorece os outros, ou a gente é o cara que faz o produto, o serviço que vai favorecer os outros, né? Ou a gente trabalha para os outros, ou a gente trabalha para nós mesmos, né? E isso a gente faz tanto de forma individual, né? Normal, todo mundo aqui trabalha, todo mundo precisa trabalhar. E a gente também faz isso de forma coletiva. Obrigado, meu amigo.
O país como um todo está ali sempre tentando gerar mais dinheiro, etc. Enfim, coletivamente e individualmente a gente faz isso. Aí tem um nível maior, que poucas pessoas já acessam. Porque esses dois níveis, todo mundo tá meio que padrão. No Brasil, a gente vive esses dois níveis aí de uma forma quase que absoluta. Os dois próximos níveis, os dois próximos roteiros é que são difíceis. O primeiro deles é o de viver de uma certa forma a não somente produzir um bem material, um conforto material, uma riqueza, mas a produzir algo que espelhe a virtude que você reconhece como própria do Eterno, como própria de Deus. Ou seja, eu quero que a minha vida seja um espelho para as pessoas reconhecerem que há sim algo de eterno, algo de bom, de justo, e que elas devem lutar por isso. São pessoas que se dedicam à honra, a viverem de forma honrada, a viverem de forma a defender aqueles que precisam serem defendidos, a ajudar, servir aqueles que precisam ser servidos. Então, vou pegar um exemplo, a Madre Teresa de Calcutá, por exemplo, né, só para ter uma noção, são pessoas que seguem esse roteiro de heroísmo, de representar um tipo de herói para nós, sabe? Elas inspiram a gente. E o quarto roteiro possível é o roteiro das pessoas que se dedicam a ensinar, a compreender como as coisas funcionam e a manter as estruturas corretas como elas funcionam, né? E hoje esses dois últimos roteiros são os mais difíceis de serem alcançados, em primeiro lugar porque culturalmente a maioria das pessoas está ocupada, ou melhor, só se preocupa em montar, em fabricar o próprio bordado, a própria personalidade, em torno ou do trabalho ou do lazer, certo? E também, por causa dessa carência cultural, a gente já não tem os recursos culturais que favoreçam isso. Olha só que loucura. Uma criança, a gente poderia avançar muito na educação dos que vêm depois de nós, se a gente usasse na educação deles, por exemplo, livros mais carregados de valores. Por exemplo, os Lusíadas, Divina Comédia, histórias da Sagrada Escritura, história dos mitos gregos, etc. Porque eles já pegariam, na complexidade dos textos, a complexidade desses roteiros que são mais nobres. Mas não. Geralmente nas escolas estão lá passando tirinha da Mafalda, coisinha do cachorrinho, coisinhas tolas, assim, que não conseguem dar para a criança ou dar para as pessoas o insumo, assim, o substrato material, cultural, para ela crescer de fato, né? É muito difícil ter isso. Até mesmo nas séries, nos filmes que elas veem, por exemplo, se a gente for considerar no mundo dos filmes, se você for colocar lado a lado, bem um exemplo, os filmes do Homem-Aranha da época dos anos 2000 são muito melhores do que o filme do Homem-Aranha de hoje em dia. Muito melhor. O do filme lá, pô, o cara trabalhava, tinha que pagar as contas dele, tinha que viver lá em torno da responsabilidade dele mesmo. Enfim, era uma pessoa que carregava em si esses negócios do heroísmo mesmo, da escolha, da vida difícil entre fazer o que é certo e a responsabilidade e tal. Enfim, ensinou muita gente, como eu, por exemplo, que adorava o Homem-Aranha, a tentar seguir esse roteiro. Enquanto que o de hoje está lá preocupado com a namoradinha, está lá preocupado em ser o boyzinho, não sei o que. Agora que nesse último filme ele deu uma amadurecida, vamos ver como é que vão fazer. Mas as coisas culturais, pessoal, a gente precisa estar muito atento a tudo que tá se passando, culturalmente falando. Ah. Uhum, uhum, uhum.
Uhum. Uhum. Sempre posto para elas? Entendi. Eu acho que não. Eu acho que todos os finais possíveis têm que ser trabalhados com as crianças. Porque eu penso da seguinte forma: a criança é como eu falei, ela é o pano liso em branco. Ela não tem nada intelectualmente falando. Qualquer coisa que ela absorver ali, ela vai absorver. Se você mostrar para ela que o mocinho tem que decapitar o vilão no fim de uma história, ela vai entender que aquilo lá é o certo a se fazer. Ao contrário do que, por exemplo, em histórias mais moderninhas, poderia ser visto de uma forma diferente. Ah, é muito violência, ai não sei o que, né? Pô, a gente aqui provavelmente cresceu brincando de polícia e ladrão, que o cara do bem tem que catar e matar o cara do mal, entendeu? Enquanto que os de hoje não podem ouvir dizer essas coisas porque é muito violento. E não é verdade isso. A criança precisa saber de todos esses parâmetros, precisa saber que tem histórias que vão acabar ruins e precisa saber os porquês que vão acabar ruins. Entendeu? A educação a partir de histórias, que foi uma das coisas que eu falei lá na primeira aula, né? A formação da nossa personalidade é em torno de histórias, da nossa história. Mas a gente usa outras. Quanto mais detalhes, é claro que não precisa ser detalhes assim específicos, né, de crueldade, não, mas quanto mais exemplos de histórias a criança tiver acesso, melhor para ela. Só que é claro, tem que ter uma prudência no contar a história, entendeu? Porque uma coisa é você fazer o personagem que ela ama, que ela admira e etc, ter um final trágico e pronto, acabou e meu filho, a vida é isso e não, aí também não, porque não faz parte do que a gente acredita. A gente acredita o quê? Pô, o personagem mais importante de todos teve o final mais trágico de todos. Mas aqui, né, materialmente falando, porque no fim das contas ele que venceu apesar da tragédia, né? Então, por exemplo, o que eu estou lendo agora, né, de novo o Senhor dos Anéis, ele é uma história que traz muitas coisas trágicas. Tem um livro que vem antes do Senhor dos Anéis que é tipo a Bíblia do Senhor dos Anéis, sabe? É meio que o Gênesis lá. Tem muita história trágica, trágica mesmo, assim, do cara que era honrado, foi lá e acabou casando com a irmã por acidente, acabou se matando, enfim, trágico, muito trágico. Mas que são coisas que podem acontecer. Podem acontecer. A criança já precisa ter esse tipo de orientação na cabeça, sabe? Mas tem que ter muita cautela, tem que saber educar, tem que saber quais histórias colocar também, porque é, a gente é aquilo assim, a gente faz novas associações com aquilo que a gente já tem. Então, acredito que é melhor primeiro as melhores histórias, para que ela crie essa familiaridade com a bondade do mundo. O mundo termina bem, mas tem coisas, tem casos que não terminam bem, entendeu? Então, eu acho que é esse momento assim, é melhor começar com ideias muito boas que mostram essa coisa do heroísmo, da virtude, de vencer o mal e sempre acabar bem, e depois começar a mostrar para ela que nem sempre é assim, sabe? E dando essa lapidada na percepção dela. Eu acho que esse é um caminho interessante. É verdade, é verdade. Tá vendo? Uhum. Diverge, diverge. Uhum. Uhum. Sim. Uhum. É aquilo, né? Não dá pra ser genérico, sabe? É sempre particular. Tem crianças que são mais sensíveis e pra essas eu não recomendaria histórias trágicas, entendeu? Muito sensível, tá vendo? Tem que ter uma cautela. Uhum. Uhum. Sim, exatamente.
Até porque, né, Thiago, quando não somos nós, isso aqui é um assunto muito importante também. Nós, enquanto adultos, né, vocês, principalmente enquanto pais, são os mediadores do mundo para suas crianças. Se vocês não forem aqueles a mediar as coisas ruins, alguém será. E aí vocês não vão saber que tipo de influência esses alguém terão sobre a cabeça delas, entendeu? É claro, não estou dizendo que você precisa. Vou dar um exemplo, cara. Vou dar um exemplo bem próximo a nós, né? A gente sabe que hoje a nossa cultura ela é muito sexualizada. A gente sabe disso. Uma coisa que a gente deveria aprender a fazer é sim mostrar como é uma educação sexual, mas não no sentido do ato, mas como é a sexualidade humana, né? Como ela aonde é o espaço dela, a qualidade dela, sabe? Ter esse tipo de educação com as crianças, não, claro, né? Vai variar da idade, enfim. Mas por quê? Porque como as pessoas não fazem isso, geralmente elas, por curiosidade, muitas vezes inocente no começo, vão caindo cada vez mais assuntos ruins, assim, de pornografia, etc. Esses dias eu estava dando aula e eu falei justamente sobre isso daí lá na aula. E uma das adolescentes chegou em mim no fim e falou, olha, professor, é verdade, né? Eu graças a Deus não me aprofundei nisso daí, porque eu percebi que era ruim, mas eu via familiares falando, eu via familiares vendo. E eu não sabia o que era, ninguém me falava, eu tinha curiosidade. Quando eu fui ver, ela deu a sorte de rejeitar aquilo. Mas muitos não rejeitam, por curiosidade, por não ter essa educação. Então, com tudo, sabe? Com a violência, com a agressividade, com a morte, todas essas histórias têm que ser trabalhadas, sabe? Não necessariamente assim, de forma direta. Isso é até um assunto interessante para uma aula mesmo. O modo de contar histórias. Porque esse, assim, eu vi até um cara bem interessante falando que esse é o único instinto do ser humano: contar histórias. Porque a gente sempre fez isso em toda a história da humanidade, sempre tem histórias para educar, histórias para educar crianças, histórias para contar coisas importantes, enfim, a gente sempre faz história, sempre. Então, eu acho que a gente tem que se aprimorar nessa coisa de contar histórias para as crianças, para que através das histórias elas aprendam o que a gente quer ensinar, sabe? Porque uma coisa é você chegar e falar, ó, violência é isso. Outra coisa é você contar uma história em que ela vai ver a violência retratada de alguma forma, entendeu? Uhum. É isso aí. Uhum. 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 Do que só um beijo, né? Uhum. 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 Sim, sim, sim. Uhum. Sim. Uhum. Isso. Uhum. Para aterrorizar. Isso aí não é legal. Isso aí não é legal. Isso. Isso. Porque uma história de terror pode ensinar muita coisa, desde que não seja essa coisa aterrorizante mesmo, para dar medo. Isso aí eu não gosto mesmo, não. Eu acho que dar medo, colocar medo na criança, isso aí é trágico. Entendeu? Colocar medo. Agora, ensinar a partir disso aí, até dá. Exatamente, é verdade. Mostrou o inferno pra elas, né? Pois é, verdade. Sim. Pois, pois é, o lobo comeu, é verdade. É verdade. É verdade. Tá certo. Uhum. Sim, sim, sim. É. Tem, não.
Tem que ter. Sim. É, não, você tem que ter essa prudência. Uhum. Sim, sim. Até. Aham, sim. Aham, sim. É, realmente, cara, essa coisa de da gente voltar a se acostumar com isso é algo importante. Hoje em dia, eu tô tentando, além de fazer o negócio do diário lá, eu tô assistindo algumas coisas do Rodrigo Gurgel, que é o professor de literatura. Eu recomendo muito, porque ele trabalha essa questão das histórias de uma forma excelente, né? Ele é excelente. Então eu estou tentando pegar as lives dele para poder aprender também a contar histórias, porque eu também me preocupo com isso, né? Mas e eu ouço história e leio histórias todo dia, né? Então faz parte, né, do que eu faço. Mas vocês que estão aqui também, seria interessante começar a tentar puxar histórias de vários tipos. Vou te dar um outro exemplo para você pegar bem essa questão aí, Thiago. Tipo, teve uma pessoa que eu atendi uma vez que, olha só que loucura, cara. Ela tinha um certo interesse por histórias de assassinato, de, como é que fala? De sequestro, essas coisas. Enfim, assistia no YouTube lá os documentários dessas histórias. Aquilo começou a gerar um medo nela muito profundo, porque ela ia e vinha a pé dos lugares na cidade. E ela não sabia da onde vinha, ela não conseguia entender que era aquilo que gerava medo nela. Aquilo em que sentido? Ela não aceitava, tipo assim, meio que não aceitava, assim, não entendia que aquelas histórias que ela tanto via, de fato, poderiam acontecer com ela. Ela só sentia isso, entendeu? Tipo, ela sentia que poderiam acontecer e não elaborava, não pensava nisso. Não tinha um mediador para ajudar ela a pensar, ó, oh, realmente pode acontecer. Tem isso, tal, 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 cuidado. Não tinha. Até que aí, ali na terapia e tal, foi ajudando ela, porque aí eu fui o mediador desse negócio. E aí deu certo, aí ela parou de ter esse medo, continuou vivendo normal. Mas você vê, a nossa relação com o que nos é desconhecido pode se tornar sempre algo ruim, por sem o mediador, sabe? Então, para nós, que se Deus quiser um dia também vou ser pai, vou fazer parte desse grupo, tem que tomar muito cuidado mesmo, mas tem que pôr assim, em algum momento as histórias para ajudar essa pessoa a entender. Agora, quando, aí é aquela coisa bem particular, né? Bem particular, igual você falou, o seu filho isso é muito sensível. Mas enfim, daqui a pouco, como eu tenho tempo hoje, se a gente quiser ficar aí para tirar mais dúvidas, eu tiro mais. Só que aí só para concluir o que eu estava dizendo antes da sua dúvida, né? Que o quarto roteiro genérico possível é esse do de ensinar. Esses quatro roteiros, como eu falei, estão sempre atuando na sociedade, sempre. E são esses sempre de modo genérico. Aí como que a nossa personalidade fica clara? É quando nós escolhemos um desses, entendendo qual é o nosso lugar no mundo e qual é a nossa real perspectiva de alcance, né, dentro desses quatro roteiros. Ao mesmo tempo em que, querendo um, você vive os quatro, sempre. Ainda mais, por exemplo, vocês que são pais. Vocês têm que buscar o conforto para eles, materialmente falando, tem que gerar riqueza, vocês têm que ser exemplo de heroísmo e tem que saber coisas para ensinar para eles. Agora, você só, tipo assim, essas quatro coisas se encaixam bem na história particular de cada um, quando a gente escolhe viver uma e luta, consequentemente, para viver aquele roteiro lá, de forma particular. Então, tipo, vou usar o meu exemplo e depois eu uso de outros santos, por exemplo, né? Não, vou pegar os materiais de Calcutá primeiro. Ela não se decidiu por ser a mulher sábia que vai educar. Ela não tinha escolas, ela não tinha alunos. Ela se decidiu a ser uma pessoa heróica. E ela viveu aquilo lá e ela ensinou muito mais do que muitos professores ensinam. Porque na personalidade dela, sabendo aonde ela queria chegar, qual o roteiro desses quatro ela queria cumprir, né? Porque é aquilo, é uma mescla do genérico e universal que Deus colocou. São esses quatro aí. Claro que os que fogem desses roteiros geralmente são degradantes. Esses quatro são os roteiros mais excelentes que a gente tem, né?
Então, esses 4 servem para a gente alcançar Deus, independente de qual for, sabe? Aí ela, querendo viver aquele, viveu e alcançou a graça de ser santa. Ela não tinha, aí entra as particularidades. Ela não tinha o conforto material. Ela vivia naquela penúria dela lá, com o hospital, com o pessoal doente e tal. Ela também não gerava riqueza, né? Ela não tinha um trabalho, né, financeiramente falando, assim. Mas ela viveu aquele roteiro mais nobre de ser uma mulher heróica. E viveu bem. Agora, tem outras pessoas que não vivem esse roteiro heróico. Tem aquele outro santo, não é santo não, não sei se ele é beato ou servo de Deus, é um que era um empresário, acho que é argentino. Ficou bem famoso recentemente, acho que o Ítalo uma vez repostou um negócio dele lá, tem um livro dele que eu não lembro o nome dele. Mas ele tinha lá os seus filhos, acho que uns 7 ou 8 filhos, e a vida dele tava em torno, tipo assim, da família e da empresa dele. O roteiro dele foi trabalhar, trabalhar, trabalhar. Trabalhou, gerou a riqueza própria para sustentar a família dele lá e, ao mesmo tempo, conseguiu cumprir os outros roteiros, né? Ele foi uma pessoa heróica, tipo assim, pô, a gente pode se espelhar nele, né? E, ao mesmo tempo, ensinou muitas coisas. Só que meio que por tabela. Todos esses roteiros, eles se referem na nossa vida. A gente tem que... Aqui que está a clareza. Eu estou cumprindo o que eu escolhi, pessoalmente falando? Sim ou não? E depois, se eu estou... Os outros roteiros estão sendo cumpridos também, porque eles têm que se cumprir por tabela, porque é inevitável. Se você deseja ser um herói, você tem que saber os motivos para você ser um herói, para você ser alguém nobre, etc. E se você quer trabalhar e gerar riqueza para sua família, que também é muito nobre, etc., você também precisa de virtudes que te capacitem a fazer isso. E também precisa saber o porquê disso tudo, onde você está inserido, sabe? É claro que o negócio lá do conforto é uma coisa meio à parte, assim. Os 3 que realmente clareiam a personalidade das pessoas são esses daí. Ou você trabalha e faz disso o caminho para a sua vida, né? Trabalhar, gerar dinheiro, ajudar os outros com o dinheiro que você tem, até porque é isso, sabe? As pessoas, essa ideia de tipo cristão não poder ser rico, né? Não é isso. A gente tem que ser rico, a gente tem que conseguir cristãos ricos que ajudem, que façam obras de caridade, que financiem coisas como o centro, por exemplo, como outras situações, né? Porque a gente precisa desses tipos de roteiro, a gente precisa dessas pessoas que têm essa personalidade. Não, eu vou ficar rico. Imagina só uma criança, um adolescente que dedica, não, eu vou ser rico para ajudar a igreja. Imagina só, qualquer coisa, eu vou trabalhar, olha, sei que o software é o caminho de hoje em dia, eu vou fazer isso aqui, eu vou ficar milionário com esse negócio aqui e vou fazer o bem pro resto do mundo. Tipo assim, o que surge de dúvida no meio do caminho, ele vai ter que lidar com isso aqui. Se aproxima, ele vai. Se distancia ele desse roteiro, ele exclui. Agora, como nós, em geral, não sabemos que são esses 4 roteiros que a gente pode seguir, a gente não sabe exatamente assim, sempre, o que fazer. Entendeu? É claro que em situações específicas, né, que essas coisas não estão em jogo, porque é aquilo, né? Nós somos pessoas únicas, temos situações muito únicas. Mas geralmente as nossas situações particulares estão em torno dessas coisas aí. Entendeu? Família, trabalho, dinheiro, lazer, virtude, saber e ensinar. Nossa, tava meio gripado semana passada, ainda estou com uma certa sinusite. Então assim, já para finalizar e abrir para dúvidas, né, para a gente conversar. A clareza na nossa personalidade, ela se dá com o estudo de coisas que a compõem, os temperamentos, as faculdades da alma, coisas que a gente vai explorar aqui, mas principalmente na história que a gente quer contar, onde que a gente quer chegar dentro desses roteiros que são possíveis para nós. Qual deles eu quero encarnar na minha vida e como eu vou fazer eles acontecerem de fato, absorvendo tudo o que me acontece. E não somente reagindo, mas propondo, agindo de fato, indo de encontro com as coisas que me acontecem, fazendo as coisas acontecerem. Nós somos isso, nós somos co-criadores, né? Nós participamos da criação, participamos da história que Deus quer contar. Então, se você não sabe
Não por iluminação divina, mas por uma eleição honesta da sua parte. O que você vai fazer aqui, fica difícil de Deus até contar com a sua participação, né? Porque é aquilo, assim, muitos potenciais são perdidos porque não há um objetivo além a ser cumprido. Os jovens de hoje estão só preocupados em cumprir com objetivos muito medíocres do trabalho, por exemplo. Eu falo deles principalmente porque aqui a maioria já venceu essa dificuldade. A maioria que já trabalha, provavelmente, já tem uma vida mais estabelecida. Agora, olhando para esses que virão, eles não, eles estão só preocupados em passar no vestibular, ter um trabalho e conseguir o conforto. Eles não estão nem aí com a virtude, não estão nem aí em serem heróis ou não estão nem aí em serem sábios, em ensinar os outros ou não. Poucos estão, poucos ligam para isso. E são essas duas coisas, principalmente, que vão dando força para a personalidade. Então, eles não estão nem aí para isso, nem do ponto de vista pessoal. E eu estou dizendo isso porque eu dou aula para eles lá, eu falei sobre esses assuntos, eu ouço o que eles falam. E eles realmente não se interessam por isso, de saber coisas sobre eles, sobre a vida. Não estão nem aí. Nem no nível individual, nem no nível mais amplo, assim, pô, eu queria entender sobre a vida, sobre a sociedade, para ensinar. Em nenhum dos níveis, a maioria não está nem aí para nenhum dos níveis, sabe? E aí entra aquilo, não estão aí por quê? Porque estão olhando demais para só um roteiro. Por isso que eu nunca falei aqui, né? Mas em conversas com outras pessoas eu já falei o seguinte, que eu não sou muito a favor, não é questão de ser a favor ou contra, mas eu acho que é ruim essa ideia de que a maioria tem que, tipo, não é que a maioria, mas tem que passar pela faculdade, tem que fazer uma faculdade, tem que ter um diploma, tem que ter um negócio assim. Eu acho que isso aí é, não digo na prática errado somente, mas idealmente falando isso já está errado, porque você meio que coloca todo mundo num balaio só, sendo que não é assim, cada um podia tá se dando bem em outros lugares, sem perder tempo gastando capacidade em faculdade. Entendeu? Por exemplo, os meus pais, né, minha mãe fez lá 2 faculdades, eu não trabalho com mais nenhuma. Trabalhou lá, né, uns anos com a faculdade que ela fez, tal, graças a Deus. Mas tá lá, né, gerenciando o restaurante da nossa família. Enquanto que tem outras pessoas que estão lá na faculdade também, não estudam, passam porque colam, sabe? Não estão realmente aí para uma vida intelectual, uma vida acadêmica, gerar um bem no mundo através do estudo. Não, só estão ali para cumprir roteiro. Para cumprir um roteiro genérico que não é para eles, sabe? E o pior de tudo é que é o seguinte, essa influência ela é tão grande, essa ideia de seguir somente esse roteiro, esse caminho é tão grande, que mesmo falando sobre isso, não clareia. Para muitos não clareia. Tipo, não passa assim pela cabeça. Ah, não, então realmente pode ser que eu não precise passar pela faculdade. Vou fazer outra coisa da minha vida. Vamos estender, vamos exagerar. Vou ajudar os pobres, vou fazer outras coisas. Então, vou trabalhar direto. Vou sair do ensino médio e vou trabalhar, vou ganhar dinheiro. Não passa na cabeça deles. Não passa. E nós também temos essa mentalidade assim meio que incrustada, entendeu? Porque nós passamos por isso também. Muitos aqui devem ter ouvido dos pais, não, tem que fazer faculdade, tem que é o melhor caminho, porque tem que estudar, meu filho, porque eu não tive essa oportunidade, você está tendo, não sei o quê. Assim, realmente, né? Graças a Deus, eles dão mais oportunidade para nós. Mas será? Será que esse é o meu caminho mesmo? Será que é isso que eu quero mesmo? Ser alguém que sabe das coisas, ou enfim, já vou me tornar meio repetitivo, né? Mas é isso. Acho que por hoje é isso. Dá pra gente entender esse assunto melhor, dá pra gente destrinchar isso melhor, mas por hoje é só. Obrigado, pessoal. Vamos conversar agora com perguntas aí, quem quiser.